Bom, pessoal, nessa aula eu vou explicar para vocês o que é uma reação de neutralização total. A palavrinha neutralização significa que a gente vai reagir um ácido com uma base, de forma que o H+ do ácido reage com o OH- da base, formando água. Então, neutralizar significa formar água. A palavrinha total é porque essa reação não pode sobrar H+ nem OH-. Então, quando a neutralização for total, a gente precisa sempre fazer o balanceamento. Bom, eu vou explicar como que seria então a neutralização. O OH que vem da base reage com o H+ que vem do ácido e forma água, tá? Então, aqui a gente tem que prestar atenção no seguinte: para fazer essa reação, eu usei um OH-, eu usei um H+ para formar uma água. Isso significa que essas quantidades sempre vão ser iguais. Então, a gente vai pensar o seguinte: se eu tiver uma base que fornecer 2 OH-, eu vou precisar de 2 H+ e vai fornecer 2 moléculas de água. Se for 3 OH-, eu vou precisar de 3 H+ e vai fornecer 3 moléculas de água. Ou seja, essas quantidades aqui sempre vão ser iguais. E é nesse ponto aqui que a gente vai pegar para fazer o balanceamento. Então, eu sempre vou... Bom, eu vou explicar para vocês a reação de neutralização sempre começando pela formação de água, que eu acho bem mais fácil. Bom, esse exercício aqui, olha só, ele pede para fazer, para completar as reações de neutralização total, tá? Aqui eu tô dizendo que é balanceamento, mas se ele não dizer, se o exercício não falar nada, esse total aqui já implica que você tem que fazer o balanceamento. E ele pede também pra gente dar um nome da base, do ácido e do sal. Vocês podem perceber que todas as reações que eu coloquei aqui, eu coloquei a base primeiro e o ácido depois. Claro que isso não tem uma ordem, mas eu prefiro fazer dessa forma porque a gente sempre vai encontrar água juntando aqui, ó. Lembra, o NaOH é uma base que se separa aqui, sendo que o primeiro é o cátion, o segundo é o ânion. O ácido, tirando o H, que é o cátion, o que sobra é o ânion. Isso vai valer sempre. E aí, como eu disse, ó, se eu montar a base primeiro, ó, aqui é a base, e o ácido depois, aqui no meio, eu consequentemente formo a água, tá? Claro que tá ao contrário, mas não tem problema. Então, aqui, ó, o que que eu tenho nessa reação? Ó, H. Quantos H o HCl me fornece? 1, porque se fosse mais de 1, teria um númerozinho aqui embaixo. Não tem, então eu tenho 1 H. A base. Quantos OH essa base fornece? Um só. Se tivesse mais de 1, teria um parênteses e um número pendurado aqui embaixo. Então, eu tenho 1 H e 1 OH, tá? Então, na junção desses dois, eu vou ter a formação de uma molécula de água, tá? Que é o meu primeiro produto, ó, uma água. Não preciso pôr o número 1, tá? Tô colocando só para enfatizar. Bom, agora, o que vai sobrar pra gente? Sobra o cátion da base, tá? Que é o Na+1. E sobra o Cl do ácido com carga -1. A pergunta vai ser a seguinte: como que eu sei que aqui é -1 e aqui é +1? Bom, pessoal, isso aqui é simples. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Imagina que eu tenho essa base aqui, ó. AlOH3, tá? Importante. O OH sempre tem carga -1, sempre. Então, a quantidade de OH que tiver aqui pendurado vai ser o quê? A carga do cátion, sempre. Então,
A hora que a gente for desmembrar essa base aqui, eu vou ter o Al, qual que é a carga? 3 mais. Por que que é mais? Porque o primeiro elemento que vem sempre é o cátion. Mais o ânion. Quem que é o ânion da base? OH menos 1, olha lá, sempre menos 1. Quantos OH essa base aqui tem? 3. Certo? Então, a carga do cátion sempre vai ser a quantidade de OH que vai vir aqui, ó, pendurada no pé do OH. Olha um outro exemplo. Esse aqui é o hidróxido de zinco, tá? Olha lá. Quantos OH tem? 2. Se o OH tem carga sempre menos 1, qual que é a carga do zinco? Mais 2. Então, é zinco mais 2, ou 2 mais que é a mesma coisa. Mais, qual que é o ânion? OH menos 1, sempre menos 1. Quantos OH eu tenho? 2. Certo? É assim que eu descubro a carga do cátion na base. O mesmo pensamento eu vou fazer quando a gente tem um ácido, tá? Tem 2 exceções, mas tirando essas 2, que depois eu explico, vai valer essa regrinha aqui, ó. Ó, por exemplo, H2SO4, tá? Hidrogênio, carga sempre mais 1, sempre, tá? Então, o que que acontece? Ó, tirou o H, o que sobra é ânion. Então, meu ânion é o SO4. Esse 4 aqui não tem nada a ver com carga, tá? Esse 4 só indica que tem 4 oxigênios nesse ânion. Então, esquece dele. Olha só, se eu tenho 2 hidrogênios aqui e a carga de cada um é mais 1, então o que que significa? Que esse 2 aqui é a carga do ânion. Então, o que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho hidrogênio positivo, H+, quantos? 2. Quem sobra é o ânion, sobrou SO4. Negativo, ele é ânion. Quantos negativos eu tenho? 2, porque eu tenho 2 hidrogênios, tá? Então, resumindo, a quantidade de H é a carga do ânion e a quantidade de OH é a carga do cátion. É assim que a gente vai olhar daqui pra frente. Então, voltando lá no exemplo, ó, eu não tenho um OH só, então carga mais 1. Eu não tenho um H aqui, então a carga do Cl é menos 1. Nesse caso, se eu juntar o Na+ com o Cl-, se eu juntar esses dois aqui, ó, eu vou formar o sal, tá? Então, o meu outro produto aqui vai ser o NaCl. São 2 vantagens que a gente encontra de colocar a base primeiro e o ácido depois. A primeira vantagem é formar essa água aqui, ó, que já dá pra ver se vai formar 1, 2, 3 moléculas de água. A segunda vantagem é que aqui, ó, você vem, copia o cátion, já resolve a carga dele, copia o ânion, resolve a carga dele e junta os dois. Já vai estar na ordem, cátion, ânion, olha lá, ó, cátion, ânion, já formou o sal. Tudo bem? Para completar esse exercício, a gente vai colocar o nome de cada um. Olha só, vamos pôr no cantinho aqui, ó. O NaOH é uma base, então ela é chamada de hidróxido de sódio. Lembrando que o sódio é da família 1A, família 1A só tem uma carga, então sódio, pronto, acabou. O ácido, HCl. É um hidrácido, então acaba com hídrico. O elemento é cloro, então ácido clorídrico. Clorídrico. Certo? O nome do sal, a gente vai trocar. Esse aqui vem antes. Esse aqui vem de quem? Vem do ácido, tá? Toda vez que o meu ácido terminar em hídrico, o ânion correspondente, que forma o sal, acaba com eto, tá? Então, clorídrico eu troco por eto. Então, esse aqui vai ser o cloreto de... Quem que é o cátion? Sódio.
Então, esse aqui vai ser o cloreto de sódio. Tudo bem? Próximo exercício, olha lá. Olha, a primeira coisa que a gente já encontra. Ah, eu não tenho um H só, eu tenho dois. Tenho dois H, e aí a hora que você vai olhar na base, a base só tem um OH. Então, aqui eu vou precisar balancear, quer dizer, eu vou precisar igualar essas quantidades de H e de OH para que a água se forme, né, seja uma neutralização total. Se no ácido eu tenho 2 H, então aqui eu preciso de 2 OH, mas você nunca vai pendurar ele aqui, porque aí você muda a fórmula da substância e não pode. Então, esse 2 que você tá precisando, ele vai vir aqui na frente, tá? Isso significa que a gente precisa de duas moléculas de duas partículas do KOH para reagir com uma molécula de H2SO4, certo? Bom, então lembra, de novo, divido aqui, tirou o cátion que sobra é o ânion, mesma coisa aqui. Lembra, aqui no meio vai formar água, forma água. H2O. Quantas moléculas de água? Não são 2 hidrogênios e você colocou esse 2 justamente de propósito? Então, são 2 H com 2 OH. Então, vai formar 2 moléculas de água. Então, olha lá, 2 moléculas de água. De novo, vamos olhar o cátion. O cátion aqui é o K, que é o potássio. É o cátion, então ele é positivo. Quantos OH tem? 1. Então, carga mais 1. O ânion daqui é o SO4-. Quantas cargas negativas ele tem? Quantidade de H. Quantos H tem? 2. Então, menos 2. Tá? E aí, aquilo que eu falei. Para formar o sal, é só juntar o cátion com o ânion. Aqui tem um porém. Quando a carga aqui, ó, for diferente de 1... Porque aqui em cima era fácil, ó, é mais 1 e menos 1, só juntar. Aqui a carga não é igual. Então, quando a carga for diferente de 1, você vai simplesmente fazer isso aqui, ó. Troca. A carga do ânion vai virar quantidade do cátion e vice-versa. Nesse caso, que é 1, não preciso jogar pra lá, porque a gente já sabe que é 1, tá? Então, na hora que eu juntar esses dois aqui, ó, o que vai formar? K... Vai descer um 2 aqui e continua escrevendo SO4. Tudo bem? Lembra, carga do íon vira quantidade do outro. Então, carga do ânion, quantidade de cátion. Carga do cátion, quantidade de ânion. Nome das substâncias. Ó, a base é o KOH. Então, aqui é hidróxido de... O K é um elemento que chama potássio. Tá? Família 1A, uma carga só. O ácido H2SO4, tá? H2SO4 é um ácido que a gente não pode esquecer o nome dele. A gente vai usar muito ele. Chama ácido sulfúrico. Certo? Bom, e aí a mesma situação, ó. Esse aqui é o ânion, então o nome dele vai vir aqui. O nome dele é derivado do ácido, tá? Mesma situação daqui, ó. Quando o ácido é hídrico, a gente troca por eto. Quando o ácido termina em ico, a gente troca por ato. Então, aqui vai ficar sulfato. Claro que se a gente juntar exatamente, não vai virar o sulfato, tá? Mas sempre vai existir algumas contrações na palavrinha para ficar mais fácil. Então, esse aqui vai ser o sulfato de potássio. Certo? Próximo. Olha só. Aqui, um outro exemplo. O que a gente tem aqui, ó? São 3H
e um OH só. Então, preciso balancear. Que jeito que a gente faz o balanceamento? Esse 3 vem aqui na frente. Certo? Então, olha só. Lembra? Divide cátion com ânion. Junta aqui no meio. Isso aqui vai virar água. Quantas moléculas de água? Se eu tenho 3 OH e 3 H, vai formar 3 moléculas de água. Então, aqui, 3 moléculas de água. Cátion, aqui é o Li, que é o lítio. Cátion, então, ele é positivo. Quantos OH? Um OH só, então, carga mais um. Aqui, o ânion vai ser o PO4. Esse 4 não tem nada a ver com carga. Bom, ele é ânion, então ele é negativo. Quantas cargas negativas? Quantidade de hidrogênio, 3. Tá? E aí, ó, aqui é diferente de 1. Então, eu vou pegar essa carga aqui e jogar no pé do cátion, tá? Aqui eu não preciso porque é 1. E vou juntar. Então, aqui vai formar o quê, ó? O nosso sal vai ser Li, décio 3, e continuo escrevendo, PO4, certo? Agora o nome. A base LiOH é o hidróxido de lítio. Tá? Lítio também é da família 1A, uma carga só. O ácido H3PO4 é outro ácido muito importante que a gente tem que guardar. Esse aqui é o ácido fosfórico. Ó, de novo, terminou em ico. Então, a gente vai trocar por ato, tá? Então, o nome do sal. Ânion vem primeiro. Fosfórico vai virar fosfato de cátion, que é o lítio. Então, fosfato de lítio. Olha, aqui eu tenho a situação ao contrário. Aqui eu tenho 2 OH na base e um H só no ácido. Preciso acertar, então esse 2 vai ter que vir aqui, ó. Certo? Então, 2 OH com 2 H vai nos dar 2 moléculas de água. Já vou escrever aqui, ó. 2 moléculas de água. Tá? Bom, quem são os íons que sobraram? Aqui é o cobre. Qual que é a carga do cobre? Ó, 2, quantidade de OH. Então, cobre, 2 mais ou mais 2. Cl é o ânion. Qual que é a carga dele? Quantidade de hidrogênio, não é 1? Menos 1. Ó, aqui vai ser o contrário. Aqui a carga do ânion é 1, mas a carga do cátion é diferente de 1. Então, esse 2 vai vir aqui no pé do ânion. Produtos, 2 moléculas de água, mais Cu, Cl e décio 2. Então, CuCl2. Nome. A base é o CuOH2. Aqui é uma coisa interessante, ó. O cobre não é da família 1A, não é da família 2A, e ele é um metal que tem 2 valências. Ele pode ser cobre mais 1 e cobre mais 2. E isso influencia no quê? Influencia no nome, tá? Então, quando o metal tem mais de uma valência, eu preciso identificar qual é o metal a que eu tô me referindo. E eu me refiro sempre colocando esse número aqui em algarismo romano. Então, esse aqui vai ser o hidróxido de cobre 2, certo? Porque, ó, olha lá, não é o cobre 2+? Então, cobre 2, tá? Esse ácido aqui a gente já viu lá em cima, né? O HCl é o ácido clorídrico, é um outro ácido importante que a gente não pode esquecer.
clorídrico. Clorídrico, hídrico, vira eto, tá? Então, aqui, olha lá, o Cl vai ser cloreto de cobre, que é o cobre aqui, 2. Então, ó, presta atenção, essa partezinha aqui sempre vem da base. Se na base é cobre 2, no sal também. Então, cobre 2.